Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você espirrar, saúde. Canal do Mandi chegando este domingo, 7 de março de 2021. Pós-jogo Fluminense e Portuguesa, né? O Fluminense ainda disputando o campeonato estadual com um time, não dá nem para chamar de time reserva, né? Com um time, sei lá, alternativo, barra de aspirantes, e visando, né, a temporada de 2021, que tem disputa de Libertadores, tem muita coisa em jogo para o tricolor carioca. E hoje a gente vai aproveitar, né, essa situação do Fluminense utilizando um time completamente alternativo contra a Portuguesa para falar dos reforços do tricolor, o pacotão de jogadores que o Fluminense anunciou para a temporada. 3 jogadores foram anunciados ontem: Samuel Xavier, Rafael Ribeiro, né, o lateral do Ceará e o zagueiro do Náutico, e também o Wellington, experiente volante que estava no Atlético Paranaense. Então, antes de mais nada, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Matheus Mandi, peço para se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a crescer. Um crescimento fantástico aí, em pouco mais de 4 meses, a gente conseguiu ultrapassar 1.200 inscritos, eu acho uma marca excelente. E vamos continuar crescendo, se Deus quiser. Esse vídeo de análise tem rendido bastante comentário. Fizemos o voltado para o torcida do São Paulo, do América Mineiro, do Botafogo, do Palmeiras, do Cruzeiro, e hoje falaremos do Fluminense. Vamos começar então pelo nome que eu acho que é um dos mais interessantes que o Fluminense trouxe, né? Se não o mais interessante, que é o Rafael Ribeiro, zagueiro, né? 25 anos, ele veio do Náutico, do Recife, da Série B do Campeonato Brasileiro. Muita gente fala assim, pô, o Náutico brigou para não ganhar, mas o Rafael fez uma boa Série B pelo Náutico. O Rafael foi um dos jogadores que se salvaram no Timbu nessa campanha de recuperação, né, desde a chegada do Hélio dos Anjos. O Náutico, de virtual rebaixado, afastou o risco de rebaixamento até com algumas rodadas de antecedência. E o Rafael, ele fez 26 jogos na Série B, 24 como titular, e dos jogos que ele começou como titular, em 8 o Náutico não levou gols. Tipo assim, para um time que lutava para não cair, é um número bem expressivo. Ponto forte do Rafael Ribeiro: as disputas de bola. Para vocês terem ideia, nos duelos aéreos, ele ganhou mais de 60% da posse das disputas de bola. E das disputas em geral, seja pelo alto, por baixo, no chão, ele também ganhou mais de 60%. É um zagueiro forte, um zagueiro de explosão, um zagueiro que vai para a disputa e vence na maioria das vezes. Ele joga um pouquinho mais pela direita e tem uma ótima presença diária. Então, essa chegada do Rafael Ribeiro, ele foi campeão brasileiro da Série C com o Náutico, foi titular na Série B do ano passado. Mas o que você acha? Para mim, hoje, o Rafael Ribeiro ele chega como reserva, mas vejo ele assumindo a titularidade do Fluminense assim que engrenar. Eu acho que ele chega com esse status de reserva, mas ao longo da temporada, eu acho que até sem muita dificuldade ele vai assumir essa titularidade do Fluminense. Um jogador interessante, um jogador, se você olhar a contratação dele, parece que era mapeado, parece que o Fluminense olhou, ele estava observando, ó, a oportunidade está aqui, vamos trazer esse jogador. Acho um bom zagueiro. Acho que o Fluminense pode aproveitar muito bem ele na temporada, vai ter uma temporada longa, e nessa de dar chance, ele pode assumir sim a titularidade do Fluminense. Ponto fraco do Rafael Ribeiro, na minha opinião, evidentemente. Ele não tem uma saída de bola que a gente diga, minha nossa, que maravilha! Apesar de fazer lá o feijão com arroz e tal, é um zagueiro interessante. Só essa pequena deficiência, porém, repito, para zagueiro, eu não acho que zagueiro tem que ter como principal qualidade sair tocando atrás. O zagueiro tem que ter presença de área, ter posicionamento, coisa que o Rafael tem, inclusive, por isso que ele ganha a maioria dos duelos aéreos, por exemplo. É um nome interessante. Segundo nome da lista, a gente vai fazer uma análise até um pouquinho mais extensa, porque eu vejo Samuel Xavier como um ótimo reforço. Porém, tem que ver como é que se comportará o Fluminense na temporada. Samuel Xavier, hoje, se ele fosse contratado pela maioria dos times da Série A, ele seria titular. No Fluminense, eu acho que ele não é titular e não está nem perto de barrar o Calegari. Calegari, votei nele para a seleção do campeonato e, para mim, a revelação do campeonato. Para mim, foi o melhor lateral direito da competição,
a revelação do campeonato. Ah, Mandinho, Claudinho. Eu não considero o Claudinho revelação. Até já discuti muito com bastante gente. O jogador de 24 anos, o Claudinho foi o melhor jogador do campeonato, tá? Mas um jogador de 24 anos que não tem nem idade olímpica, ele não pode ser considerado revelação de campeonato. Pode ser o melhor estreante? Eu não sei, eu não lembro, vou ser bem sincero, vou até fazer uma pesquisa aqui durante a gravação, se o Claudinho já jogou alguma Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, de qualquer maneira, um jogador de 24 anos, para mim, não é revelação de campeonato algum. Repito, só opinião, não leve isso para o lado pessoal, tá? O Claudinho nunca tinha jogado a Série A do Campeonato Brasileiro mesmo. Foi o melhor estreante em Série A? Com certeza. Minha revelação, por conta disso, eu acredito que não. O melhor estreante, evidentemente, tirando os jogadores revelados. Agora, voltando ao ponto principal, que é o Samuel Xavier. Para mim é reserva do Calegari, mas é um ótimo reserva. É um jogador para quem está olhando para elenco, o Fluminense tem a certeza que quando perder o Calegari, o Samuel Xavier entra e dá conta do recado. Um lateral direito com forte viés ofensivo, mas que ele não faz aquele papel de infiltrar. Ele é o ponta que ele passa para cruzar. Ele não vai para funilar, tem sim um bom chute de fora na área. Lembra até na época que ele estava no Sport, ele marcou um golaço contra o Botafogo numa Copa do Brasil. Mas ele é um lateral com essa situação. Defensivamente, eu acho que é o ponto negativo dele. Não ganha muitos duelos. Mas se você pegar os números dele, na Série A desse ano, ele fez 28 jogos, todos como titular. 1 gol, 3 assistências e 4 grandes chances criadas. Números interessantes. E aí, fazendo um paralelo com as 3 últimas temporadas do Samuel Xavier, 18, 19 e 20, a gente tem que ele foi titular em 2019 em 33 jogos, e eu considero um número muito, muito interessante, vocês vão entender por quê. Nas últimas 3 temporadas em Campeonato Brasileiro, o Samuel Xavier deu 10 assistências e criou 15 chances claras de gol. Ou seja, ele é um lateral que criou 25 chances claras e manifestas de gol nos últimos 3 campeonatos nacionais que ele disputou. Isso é um número muito interessante. Se você pegar a média dos grandes jogadores da posição, dos grandes laterais, né, os principais, o Samuel Xavier é dos top 3 dos que criam chances de gol. Então, número muito interessante, é para ficar de olho. Não acho que ele vai assumir a posição do Calegari. Até acho que eles podem jogar juntos. Talvez o Samuel um pouco mais ofensivamente, tendo uma função de ponta, literalmente ponta, fazendo uma dobradinha com o Calegari. Sou contra a improvisação, mas numa situação de jogo, você tem que abrir o time e tentar tirar a marcação do adversário de dentro da área, pode ser uma alternativa interessante. Mas, repito, na minha opinião, chega para ser reserva. E fechando, né, a análise do trio anunciado, Wellington, volante de 30 anos, revelado pelo São Paulo, passagens por Vasco, Inter, e que estava há 2 temporadas no Atlético Paranaense. Para mim, é um dos 3 nomes anunciados, né, é o nome que eu não contrataria. Acho que o Fluminense tem jogadores no meio-campo que podem suprir essa posição do Wellington. E apesar de ele ser um jogador experiente, ele não fez uma temporada como as outras no Atlético Paranaense, como as outras. Não estou falando que foi uma temporada horrorosa e ruim. Foi até uma temporada razoável, mas como a de 2019, ele não fez. Na fase defensiva, ele foi muito mal esse ano. A média dele de interceptação de bola para um volante, menos de uma por jogo, muito pouca. Ele venceu 45% dos duelos aéreos e nas disputas de bola, no geral, ele só venceu 32%. Por mais que ele tenha um pouco mais de qualidade, que saiba sair jogando, eu acho números ruins. Fez 20 jogos, 17 como titular, não fez gol, não deu assistência e criou apenas uma chance clara. Ele joga centralizado, faz a transição da defesa para o meio ofensivo. Apesar de 2019, quando foi a temporada de mais destaque, ele jogou um pouco mais ofensivamente. Pode ter sido isso, a mudança de rendimento dele na temporada? Pode ter sido. Mas, repito, não contrataria o Wellington. Dos 3, eu considero que seja o nome que menos agrada na minha visão. Mas, com relação a Samuel Xavier e Lucas Ribeiro, bons nomes. O Wellington, para mim, também é reserva do Fluminense. Mas, para quem está querendo compor elenco, dependendo do valor que o Wellington chega, pode ser interessante para ser reserva. Contrataria? Não.
mas, dependendo do salário, pode ser uma alternativa interessante. Os 3 jogadores chegam ao Fluminense nessa temporada, o Fluminense deve disputar já a fase avançada do Carioca com o time principal, tem Copa do Brasil, pode ter Sul-Americana se não for bem na Libertadores, tem a Libertadores, a fase preliminar, ainda tem a Série A do Campeonato Brasileiro. Calendário cheio para o Tricolor, tá ok? Rapaziada, eu espero então que vocês tenham gostado da análise dos 3 reforços do Fluminense. Voltaremos mais vezes com mais análise, assim que o Fluminense for anunciando jogadores. Teve o Roger Machado já anunciado, né? Essa análise ficou a cargo do meu parceiro, até uma das inspirações aqui para esses vídeos do canal, que é o Felipe Barros, que tem um canal espetacular, vocês devem se inscrever nele. Vou botar até o link na descrição aqui. Tá ok? Peço para continuar se inscrevendo aqui então, tá? Ajude a gente a crescer também. Ative o sininho, deixe seu like e nos acompanhe no Twitter. Um forte abraço, até a próxima. Tchau!